Muito grato assim a presença, nosso trabalho vai fluindo graças à presença dos senhores. Nosso tema é o corpo terreno. É bem importante assim, porque o corpo terreno está definindo um corpo. Porque se está definindo um corpo é porque temos mais corpos. E a confirmação de mais corpos a gente vê quando a gente sonha. E tem muitos sonhos assim que a pessoa acorda feliz, recebeu um presente e ela acorda como se estivesse segurando aquele presente. Na fase de desenvolvimento da juventude, que a criança corre para lá, corre para cá, é muito comum assim a criança pular uma poça d'água e acertar a outra perna que vem atrás, com a água que espirrou. Nós sonhamos como se estivesse acontecendo isso e a nossa perna, quando nós acordamos, está ainda como se estivesse trêmula. Quer dizer que é uma confirmação que nós temos mais de um corpo. E essa confirmação é bem importante, porque o mais importante é o nosso corpo terreno, porque nós temos que aproveitar a fase que nós estamos com o corpo terreno. Tem muitas importâncias, nós temos que desenvolver muitas qualidades, e muitas qualidades a gente sabe que é necessário, porque a gente vê uma pessoa e não vê o que a pessoa está irradiando. A gente vê que quando o cachorro viu aquela pessoa, muitas vezes o cachorro ficou violento. Quer dizer que confirma-se depois que aquela pessoa não apresentava uma idoneidade, uma maneira de ser honesto, de ser sério. Quer dizer que o que ele irradiava, o cachorro não teve dúvida, manifestou-se. Mas o cuidar desse corpo, a gente vai observando assim, que tem muita importância. A criança pequena fala, naquele período de 2, 3 anos, que ainda a personalidade não foi mesclada, então ela fala o nome da criança. Ela quer alguma coisa para a criança, quer dizer que aquele corpo está necessitando, ou aquele corpo não está necessitando. Mas o nosso tipo de vida que vem acontecendo assim, que nós vamos perdendo a sensibilidade de ver o que é bom para a nossa vida. E nós vamos caminhando pela vida recebendo influência de todas as maneiras. Muitas vezes a criança não quer levar o lanche para o ambiente de ensino, porque muitas outras crianças não levam. E ela sofre essa influência. Devido a isso, nós vamos caminhando na vida querendo fazer observação de como é que estamos sendo vistos. É bem importante assim a gente lembrar assim que o mais importante é como é que a pessoa vai desenvolvendo a sua própria vida. Ela tem que lembrar que nós temos que ter uma responsabilidade do jeito que as pessoas nos veem. Fica bem fácil assim de uma pessoa que está procurando um trabalho. Então ele faz um tipo de apresentação como agradável. Isso é bem importante assim, porque toda época isso existiu. Quer dizer que somente para procurar o trabalho é que a pessoa então apresenta-se de forma agradável de ser vista. Nós temos que voltar para dentro de nós. Nós temos que nos tornarmos agradável com tudo, de todas as maneiras. E que nós não precisamos de passar por nenhuma situação de ter deixado uma pessoa descontente ou ter ficado descontente. O corpo terreno é esta condição assim, que as outras pessoas não estão preocupadas como nós estamos apresentando. E é bem importante, porque quando a pessoa desenvolve uma maneira de ser, ela caminha pela vida segura com ela mesma. E quando nós desenvolvemos uma maneira de cuidar bem do nosso corpo com alimentos adequados, fica bem fácil assim. Aquele que tem esse zelo com ele vai ficando sadio.
E tem muitas coisas assim que nós perdemos a referência, que é a diversidade de cores que existe dentro de nós e a diversidade de cores que existem nos alimentos. Quer dizer assim, que todos os alimentos têm uma cor que nós necessitamos dentro de nós. Muitas vezes a pessoa tem determinadas partes do corpo que não estão apresentando uma beleza. Aquela pessoa tem que procurar ver o que está faltando na alimentação dela, para ela ficar bonita, para ela ficar com as unhas bonitas, para ela se sentir segura. Tem referências assim de pessoas que precisou de voltar a trabalhar depois de amadurecido e ela começava a levar alimentos. Por muitos motivos foi necessário que ela preparasse o seu alimento e à medida que ela ia levando o alimento, sempre recebia uma oferta de um que passava, perguntando se queria um determinado tipo de alimento. Depois aconteceu que a pessoa passou a ter conhecimento de alimentos, ficou muito qualificado o alimento que ela preparava, ninguém mais ofereceu, ninguém mais perguntou nada. Quer dizer assim, que nós temos dentro de nós uma referência se estamos alimentando adequadamente. Quando não estamos alimentando direito, está faltando propriedade, e se tem pessoas nas nossas imediações que levam alimentos também, conhecem, sentem a diferença. Então aquelas pessoas que têm uma bondade procuram fazer uma troca. Isso ainda acontece. Quer dizer assim, que nós temos que desenvolver uma capacidade dentro de nós de ir percebendo que o importante é quem tem o seu corpo físico precisa de deixá-lo com saúde, precisa de deixá-lo com harmonia, porque é bem interessante. Um dedinho do pé, se aconteceu qualquer coisa com aquele dedo, muda a referência da pessoa. Então a pessoa vai no supermercado, ela tropeça no carrinho que ela está empurrando. Outra pessoa pisa no pé dela e ela machuca mais vezes aquele dedo ou aquela outra parte do pé. Quer dizer assim, um pequeno machucado muda dentro de nós aquela harmonia que existe. Então quer dizer assim, se a pessoa vai ficando descuidada na vida, ela não vai percebendo a diminuição de lucidez. A diminuição de lucidez é bem importante assim, porque a única coisa que nós temos é a lucidez. Tirou a lucidez, perdemos. Fica bem fácil assim da gente ir observando com funcionários ou com colega de trabalho, que esqueceu um item, que esqueceu outro item, que esqueceu de dar aquela informação. Então o que acontece? Aquele que tem uma responsabilidade e que diminui a lucidez, que fica mais disperso, ele vai esquecendo as responsabilidades que ele foi incumbido. Então quando tem uma mudança, ele é substituído. Vai diminuir a condição de sobrevivência. Outra referência bem importante assim, com a diminuição de lucidez, muitos e muitos têm vontade de ter o seu próprio trabalho, de trabalhar por conta própria. Mas já foi feita pesquisa que mais de 90% desses que iniciam uma nova fase no trabalho não continuam. Então o que acontece? Acontece assim, que a pessoa tinha uma vontade, mas não tinha lucidez para ver como ela precisa de organizar-se para aquilo que ela tem a pretensão de ter o seu próprio trabalho, para que tenha a capacidade de poder mantê-lo. Então é bem importante assim, a diminuição de lucidez vai fazendo com que a pessoa vai tendo dificuldades, porque quando a gente passa por um shopping e a gente vê lá muitos estabelecimentos e vê sempre que tem uma porta que fechou, e depois entra outro estabelecimento comercial ali, mais uma porta fechou. Quer dizer que dá muito trabalho para aquele empregador, para aquele empresário,
iniciar uma nova fase na vida. Quer dizer, ele teve um tempo para fazer a montagem de todo aquele estabelecimento, e ele teve um tempo para ter os produtos para serem comercializados, ele teve que ter os funcionários, depois ele fecha a porta. Faltou lucidez, o primeiro passo. Faltando a lucidez, falta disposição física. Isso é físico, porque um trabalho é físico. Quer dizer que a pessoa tem que ter uma capacidade para contar com o seu corpo físico durante o período de trabalho. Aquela disposição, aquela condição bem importante. Porque em épocas anteriores, bem anteriores, os generais iam na frente das batalhas. Quer dizer assim, que o empregador tem que ir na frente, tem que puxar a turma. Então ele tem que ver detalhes. Isso está relacionado à capacidade também de lucidez. E nós temos que fazer uma observação assim. Devido ao fato de muitas influências que nós recebemos, a criança não quer vestir aquela roupa, a criança quer aquela outra roupa, pelo sim ou pelo não, ela está querendo já ter os gostos dela. Depois, nós esquecemos que a facilidade que existe para todos nós de aceitar as influências. Então, a melhor fase da vida de uma pessoa, se nós analisarmos assim, a média de vida é 80 anos. Então o que acontece? Até os 20 anos, a pessoa ainda não percebeu o seu corpo físico. A gente pode observar assim, que a pessoa senta em qualquer lugar. Se o adulto não fala para aquele que está com o seu corpo em formação, que ele precisa de vestir uma blusa, organizar-se. Então até os 20 anos, ele não teve uma noção da vida. E o número dos que têm noção da vida é um número muito pequeno. Então, até os 20 anos, quer dizer que já vivemos um quarto da vida. Depois, com as influências, nós passamos a deitar tarde, alimentar de qualquer maneira. Acontece assim, o corpo físico vai ficando enfraquecido. Isso é bem interessante, mas vai ficando enfraquecido porque mudou a norma, mudou aquela condição que necessita. Nesse período nosso de formação, a gente vai confirmando assim, que aos 20 anos a pessoa ainda não tem noção do seu corpo. Acontece que, devido a isso, também a pessoa está fraca com ela. Então ela acha que aquele que apresenta de uma determinada maneira, que aquela maneira está correta, porque aquela pessoa tem acesso aos meios de comunicação e ela está sempre sendo apresentada. Mas para aquela pessoa, aquele tipo de vida pode estar correto, mas cada pessoa tem que observar assim se esse tipo de vida vai ser bom para a minha vida. A questão dos anos que a pessoa vai vivendo, a gente vai confirmando assim, que em determinados esportes, com menos de 30 anos, a pessoa encerra. Quer dizer que já foi confirmado que a capacidade da pessoa nem chegou à metade do ciclo da vida, que seria 80, então com 30 ela já se encontra sem capacidade física. Quer dizer que ela utilizou o seu corpo. Muitas vezes não tem problema de recurso financeiro, tem problema de falta de conhecimento do alimento que está ingerindo. Está usando o tempo do repouso de maneira errada. O tempo do repouso, a pessoa teria que lembrar assim, que algumas décadas ou várias décadas deitávamos mais cedo e levantávamos mais cedo. Então o que acontece? A pessoa passou a deitar tarde e levantar tarde. E a gente vai observando assim que as crianças que levantam tarde são sempre mal-humoradas. Isso é físico, isso é verdadeiro. Cada um pode fazer uma confirmação. E muitos adultos que levantam tarde também não têm uma harmonia dentro dele. Quer dizer que os seus ascendentes levantavam cedo, seus ascendentes deitavam cedo.
Agora a pessoa corta. Isso também está nos alimentos. A pessoa vai tendo alimentos mais enfraquecidos. Na composição dos alimentos, a gente tem que lembrar assim, que a parte interna tem muitas cores e os alimentos têm a diversidade das cores. Então, a ponderação com o uso do corpo físico é bem importante, porque a gente vai observando assim, se tem excesso de desequilíbrio com o uso do corpo de matéria grosseira, tem também aquela sequela. Isso é físico, isso é verdadeiro. E uma sequela a gente sabe assim que fica, porque um jovem de 17 anos, aconteceu um acidente com ele. Ele não cuidou do corpo conforme precisa, não alimenta direito, é descuidado. Aos 35 anos, ele começa a sentir aquela parte do corpo. Ele muitas vezes não lembra, mas o pai, a mãe, quando ele fala daquela parte do corpo, os pais falam, quando você tinha determinada idade, você machucou esta parte. Então aquela parte, a pessoa está antes do meio da vida, quer dizer que ele nem chegou aos 40. Na metade já apresenta um procedimento de declínio da saúde. Quer dizer que não esperou os 40. Isso é bem interessante, porque tem pessoas que têm cachorro, tem propriedade grande, então o cachorro fica fora da moradia, o cachorro faz o trabalho. Então nessas propriedades a gente sabe que o cachorro vai viver no máximo 10 anos. Aquele cachorro, quando ele era pequenininho, caiu o cabo da vassoura no focinho dele, ele ficou machucado, caiu o rodo, um outro objeto. Então, antes dos 4 anos, a gente vê que aquele cachorro, naquele lugar, ele volta a sentir. O trabalho que nós tínhamos que ter conosco é um trabalho assim de possibilitar uma regeneração permanente. Isso é bem importante assim, porque se a pessoa descuida, então ela não vai poder contar com aquela parte do corpo. A regeneração a pessoa tem que lembrar que é a vida toda. E é bem importante assim, porque quem já entrou em cachoeira, e nós sabemos assim que em determinadas partes e regiões a água é muito gelada. Então a pessoa entra de imediato, todos os ossos sentem. A pessoa fica ali mais um pouco, ela para de sentir. Ela entra num ambiente que ela veio da rua, está muito calor na parte externa daquele ambiente. Ela entra naquele ambiente, ela sente a mudança imediata. Ela continua naquele ambiente, ela para de sentir. Quer dizer assim, nós paramos de perceber o nosso corpo, porque de imediato vimos que aquela cachoeira estava muito fria a água. Os nossos ossos continuam sentindo a água fria. Então o que acontece? A parte interna, que cuida da parte térmica do corpo, faz muito esforço. Essa parte térmica do corpo é muito importante, porque aquele jovem, no período dele de amadurecimento, ele saiu de casa, era cedo, e ele foi com os companheiros para aquele ambiente que volta tarde para a moradia. Quando ele saiu, estava quente, ele saiu com poucas vestes. Ele não foi percebendo que foi esfriando durante a noite, e ele foi ficando exposto. Aquela água daquela cachoeira, a mesma coisa. Aquelas pessoas que trabalham naqueles ambientes frios, é uma coisa bem interessante, mas cada um pode ir confirmando. Vão apresentando ou aumento de peso, porque com o processo da parte térmica do corpo, trabalha mais. Então ela necessita de mais estímulos para poder fazer essa parte trabalhar. Então ela alimenta mais quantidade. Mais alimentos que possibilitam um sistema de aquecer rapidamente. Porque o sistema que falam assim, calorias, as referências que se dão sobre calorias, se cada um observa, não são corretas. Porque pega-se uma barra de chocolate,
e fala que aquela barra de chocolate tem tanto de caloria. Aí pega uma senhora que está varrendo a parte externa da moradia. Então fala que aquela senhora gastou equivalente àquela barra de chocolate. Aquela senhora gastou atenção, porque ela estava vendo o que ela estava fazendo. Tem determinado lugar que ela estava varrendo, que ela teve que pôr mais força. Então quer dizer que junto com a força ela também ouve como ela está fazendo. Ela gastou músculo, ela gastou cartilagem. Aquela barra de chocolate, se analisa, não tem como suprir todas as propriedades. Isso é bem importante assim. O que acontece? Então os alimentos que possibilitam uma organização daquilo que nós estamos necessitando. Se a pessoa analisa mais devagar, ela vai confirmando assim, no caso do ovo. O ovo é uma ave em formação. Quer dizer que naquele alimento tem material para cartilagem, para os ossos, para a pele. Tem propriedades que a pessoa alimenta e ela vai ficar mais tempo nutrida. Então o descuido de não perceber aquilo que nós precisamos, quando a pessoa chega na metade da vida, ela já passou da metade. Então o que acontece? Acontece assim, que a pessoa vai levando o seu corpo arrastando, porque ela não pode mais contar com aquele corpo conforme ela julga que poderia contar. Vai perdendo também, junto aos seus semelhantes, aquela força, aquela consideração. Então, toda época da nossa vida, a gente tem que lembrar assim, precisamos de ter as informações escolares, mas a gente vai confirmando que aqueles que excedem em armazenar aquelas informações escolares têm um desgaste. E a pessoa não entende de alimentos para poder repor aquele desgaste que houve. Então a pessoa fica defasada na condição do seu corpo de matéria grosseira. Fica sem poder contar com aquele corpo. E é bem interessante, porque esse comportamento a gente vê assim em todas as épocas, porque na metade da vida, aos 40, tem aquela referência da pessoa querer fazer uma atividade física, justamente porque ela não se sente mais qualificada com aquele corpo. E é bem interessante, porque uma atividade física é bem fácil assim da gente fazer uma comparação. É como subir no prédio que a gente mora. Então a gente sobe ali 10 andares, são tantos e tantos degraus. Quer dizer assim, a pessoa ali fez um esforço físico verdadeiro. Acontece que quando a pessoa se predispõe a fazer uma atividade física, ela também perde a lucidez, porque junto com a atividade física, que seria subir aqueles 10 andares, ela diminui a quantidade de alimentos. Então, ela achando assim que colocando a atividade física e diminuindo a quantidade de alimentos, ela agora vai ficar qualificada. Não tem como a pessoa qualificar-se, porque antes ela tinha um tipo de vida linear. Agora ela está sobrecarregando esse tipo de vida e o alimento que possibilitava ela ter aquela vida linear, ela ainda diminui com a sobrecarga que ela está colocando. Então o que acontece? Num período curto, ela envelhece mais rapidamente, porque ela sobrecarregou o corpo e ainda tirou o alimento. Quer dizer que a primeira coisa que cada um precisa de fazer com o seu corpo terreno é conhecer os alimentos. Conhecendo o alimento, então o que acontece? A pessoa tem possibilidade de melhorar a sua resistência física, isso é verdadeiro. Com a melhora da sua resistência física, aí então a pessoa pode fazer atividade. E tem uma outra referência, que se nós percebêssemos como nós nos encontramos, acontece que é um esforço muito maior do que fazer qualquer atividade. É bem importante a pessoa lembrar assim.
porque é de meu conhecimento e de conhecimento de muitos que uma pessoa ficou tanto tempo sentada, quando ela levanta, ela não percebe as partes do corpo. Então o que acontece? Ela cai. Então ela nem percebeu que as pernas dormiram e ela ficou sem poder contar com aquelas pernas. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o que nós tínhamos que fazer? Percebermos. Quando nós percebemos, é só observar assim. Quando o adulto está cuidando de uma criança, aquela criança está apresentando uma desarmonia. Então o jeito que o adulto pega aquela criança, o jeito que aquela criança machucou, o jeito que o adulto passa a mão naquele machucado daquela criança, aquela criança equilibra, aquela criança fala que melhorou aquele machucado. Quer dizer assim, como é que o adulto trabalhou com aquela criança? Ele trabalhou com o coração. Quer dizer que ele deu atenção à parte do seu corpo que estava em contato com aquela criança, possibilitou que aquela criança recebesse uma energia a mais e que melhorasse aquela parte que estava debilitada. Quer dizer que se nós temos a capacidade de melhorar aquela criança, nós também temos a capacidade de melhorarmos com o nosso toque, com a nossa atenção, de perceber como nós nos encontramos. Percebemos o nosso corpo quando ele já apresenta uma desarmonia. Mas a desarmonia não começou assim. O alimento que a pessoa ingeriu, o relacionamento que a pessoa está tendo, as dificuldades com aquele fornecedor, com aquele comprador, com aquele companheiro, com aquela companheira. Há uma aceitação, mas dentro tem uma norma de equilíbrio. Teríamos que ter uma condição de priorizarmos, não de uma aceitação. Então, entrar num relacionamento, numa vida, com um valor. Se nós não temos um valor para com o outro não tem um valor para conosco, vai acontecer uma desarmonia. E é bem importante, a gente ouve assim, né, muitos envelhecidos falar assim que precisa de cuidar dela e ela fala que precisa de cuidar dele. Acontece que se durante a vida tivesse tido um ajuste, não teria que cuidar um do outro, o outro do um. Aquele que está precisando de cuidados está sobrecarregando o outro. Então nós tínhamos que ir observando a nossa vida para não sobrecarregar nenhuma pessoa. É um equilíbrio. Não tem significado ficar sobrecarregando uma pessoa. Então o que acontece? A aceitação, essa moleza que nós temos durante a nossa vida, não podíamos ter. Não podíamos apresentar assim, ou ser um carrasco, né? Então aquele outro vai aceitando, mas aquele que é carrasco também adoece, porque ele tem que usar de uma energia a mais, apresentando um desequilíbrio. Se observarmos assim, na escolinha, 10 crianças, 20 crianças naquele ambiente de ensino, eles não têm problema um com o outro. Existe uma harmonia ali entre eles, de cor, de raça, se já não tem um problema dentro da moradia, mas naturalmente as crianças aceitam a naturalidade que existe conosco. Já trouxemos essa naturalidade. Essa naturalidade foi perdendo, querermos sermos vistos de outra maneira, sem ser aquela que nós somos, aquela naturalidade, a individualidade.